Olá, sejam bem-vindos ao Glaucast, o meu podcast. E no episódio de hoje aqui comigo estão Pedro, meu maninho e apresentador, e Marcela, farmacêutica e amiga. Pode se apresentar, galera. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu curso Publicidade e Propaganda e atualmente trabalho com comunicação de marca corporativa. E eu sou a Marcela, farmacêutica, é um prazer poder estar aqui com vocês no Glaucast para falar de um assunto que eu amo como farmacêutica, que é a saúde da mulher. Eu já atuo como farmacêutica já há 18 anos da minha vida e é algo que eu amo fazer e tenho o maior prazer em falar sobre esse assunto. Obrigada por ter topado participar aqui com a gente. E nós mulheres sabemos que é um desafio, né? A gente lida com TPM, menopausa, vontade excessiva por doces, compulsão alimentar, o desafio do emagrecimento. E eu escolhi convidar a Marcela para a gente falar justamente sobre fórmulas manipuladas para cada etapa da vida da mulher, né? E como essas fórmulas manipuladas podem ajudar a minimizar esses sintomas, né? Então, vamos começar falando sobre menopausa. Marcela, como você acredita que compostos manipulados, fórmulas manipuladas podem ajudar mulheres que sofrem com a menopausa, com os sintomas, né, da menopausa? Sim, a menopausa é uma fase, né, desafiadora das mulheres, onde depois de 12 meses sem menstruação, a gente sente uma queda muito forte na questão hormonal. Então, o que a gente precisa trazer para a vida dessas mulheres? Uma qualidade de vida, né? Uma regulação em relação a esses sintomas que são, por muitas vezes, muito incômodos. E na farmácia de manipulação, a gente tem uma série de ativos que eles podem ajudar a aliviar esses sintomas e trazer uma melhor qualidade de vida para essas mulheres, né? Por exemplo, nós temos o Agnus Castus, nós temos um ativo que ele é incrível, né? Que é um ativo recentemente foi lançado, mas ele já está bem consolidado no mercado, que é o Hormona. O que o Hormona faz? Ele traz uma regulação hormonal na vida dessa mulher, ele também é um fitoterápico, e ele traz essa regulação de uma forma geral, né? Não só em um eixo, mas ele vai ajudar a diminuir os calores que essa mulher sente, vai ajudar na irritabilidade. E como o Hormona ele atua em várias frentes, ele ajuda até na saúde cardiovascular dessa mulher também. E vai ajudar também na questão de perda de peso, porque é uma queixa também que as mulheres na menopausa, né, começa a ter um ganho de peso grande. Então o Hormona ele é bem legal porque ele é bem completo, né? Ele age em várias frentes. A gente tem também a isoflavona de soja, que ela é mais específica, né? Como ela imita ali o estrogênio, ela vai se ligar a esse receptor do estrogênio, só que não é tão amplo quanto o Hormona. Mas aí vai muito de caso a caso, né? A gente tem também o óleo de prímula, que ajuda na questão da lubrificação, que é outra queixa também. Então a manipulação ela é interessante por isso, porque ela vai tratar essa mulher como um indivíduo único que ela é. Cada mulher vai sentir de uma forma. Tem mulheres, por exemplo, a minha mãe entrou na menopausa e até hoje ela não sabe em que momento foi. Não sentiu nada. Não sentiu nada, não teve climatério, para ela não teve nada. Já eu conheço amigas que já estão nessa fase, porque eu também já estou caminhando para essa fase, então muitas das minhas amigas estão nessa fase. E muitas reclamam, às vezes o ar-condicionado está ligado no mínimo, assim, né, de questão de temperatura, e elas estão com calor, estão se abanando. Então, são sintomas muito incômodos. E aí, para elas mesmo, eu costumo, olha, vamos lá, vamos ajustar, né, essa regulação hormonal, até porque tem mulheres que não querem ainda lançar mão da terapia de reposição hormonal, né? Ou não podem, né? Ou não podem. Então, ou ainda não estão na fase da menopausa, querem esperar um pouco. Então, nesses casos, né, eu consigo falar para elas, olha, vamos testar isso aqui, vamos tomar isso aqui, porque esses sintomas vão ajudar. E ajuda. Então, melhora muito a qualidade de vida dessas mulheres, que é o que a gente precisa. Regular, mas sem sobrecarregar o organismo. Então, o fitoterápico, ele faz isso. Ele ajuda muito nessa questão.
E é muito Show legal. de bola. É importante a gente falar também, Marcela, porque eu atendo tanto mulheres que já estão na menopausa, como você falou, aquele período de 12 meses sem menstruar, né? Mas tem mulheres que estão na pré-menopausa, ou seja, ainda não pararam de menstruar, mas já apresentam Sim. todos os sintomas. Também é muito importante a gente falar sobre isso, porque a mulher começa a apresentar calores noturnos, queda de libido, ressecamento vaginal. Acontece uma redistribuição da gordura corporal. Elas falam pra mim até assim: Glaucia, eu tô ficando sem bumbum. Minha perna tá fina e minha barriga tá acumulando toda a gordura ali. Então, para essas mulheres da pré-menopausa, você também orienta essas fórmulas que você citou? Tem diferença? Como é que é? Sim, na pré-menopausa também, porque esses ativos eles vão ajudar com os sintomas, né? E eles vão estar trazendo essa regulação hormonal. Por exemplo, um sintoma muito frequente, tanto para a pré-menopausa quanto para quem já está na menopausa, é a irritabilidade. Sim. Mas muito. As mulheres ficam irritadas. Então, a gente também tem os ativos que podem ajudar muito na questão da irritabilidade, trazendo, né, uma sensação de bem-estar, trazendo uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade, que as mulheres agradecem e quem convive com elas também. Porque, né, a gente tem que entender essa fase da mulher, mas às vezes é difícil, né? Às vezes nem a própria mulher sabe. Sim. E elas chegam pra mim: tô ganhando muito peso, tô ficando irritada, tô com vontade de doce. Aí eu cruzo a idade, né? A partir dos 40 anos, mais ou menos, ali na minha rotina. Eu cruzo a idade com a queixa. Aí eu falo: você tá entrando na menopausa. Como assim? Aquele O desespero desespero. todo que bate. Sim. Então, a gente tem muitos ativos na manipulação também, né? Cada caso é um caso, né? Conversando com a mulher, a gente vai Tem que fazer entender, análise, fazendo né? uma análise, vendo como é a vida dela, né? O que ela já tá... Outra coisa que é importante também, na hora de prescrever um suplemento, porque às vezes a gente... é natural. Calma, é natural, mas você tem que ver o que você está tomando, né? Se não vai interferir com outro medicamento que você possa estar tomando. Então, cada mulher, ela é de uma forma. Mas a gente consegue fazer isso e consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher, já fazendo uma suplementação para já prevenir, né, em casos onde aquilo ali vai ficar insustentável. Então, já vai ajudando, vai regulando. E, nossa, eu tenho muitos casos da pessoa voltar para mim e trazer até um agrado, um presente, ficar feliz, porque mudou completamente, assim, consegue passar por essa fase de uma forma muito melhor. Isso é o melhor, né? A melhor parte do seu trabalho. Sim, é muito legal. Muito bom. E a gente está aqui hoje também para mostrar para essas mulheres que em diferentes fases da vida é possível você minimizar esses sintomas, ter qualidade de vida, não ficar sofrendo assim: tô sentindo muitos calores, é normal. Tudo bem que faz parte da pré-menopausa, da menopausa, mas tem recursos, tem fórmulas manipuladas que podem te ajudar com isso, né? A outra pergunta que eu quero te fazer é em relação a como o trabalho do nutricionista pode se juntar com o trabalho do farmacêutico e a gente ter esse benefício para as pacientes, para as mulheres, né? Sim. Como é que você acredita que é essa troca? É uma troca perfeita. Porque o que acontece? Essa relação entre o prescritor e o farmacêutico, né? E que o farmacêutico vai fazer? Ele vai ajudar nessa questão de entregar uma dosagem precisa, né? De entregar um medicamento com qualidade. Ele é a ponte entre o prescritor e o laboratório. Ele vai entregar aquela dosagem precisa, ele vai entregar um medicamento de qualidade e um medicamento com compatibilidade. Porque muitas vezes o prescritor ele vai fazer aquela prescrição, mas às vezes aquele paciente precisa de uma forma diferenciada e o farmacêutico vai chegar: não, esse aqui pode fazer, vamos fazer em xarope, vamos fazer em jujuba. Ele consegue ter essa relação. E quando entra o nutricionista, então, fica perfeito, porque uma alimentação adequada e juntando com um medicamento, com um suplemento na dose certa, prescrito da forma correta, fica perfeito, porque é a base junto com o suporte, né? A alimentação é a base. Sim. E o suplemento vai vir como um suporte, como uma ajuda, um facilitador na vida e no resultado que aquele paciente vai ter. Então, é a junção perfeita.
Sim. Eu Perfeito. lembro lá atrás, quando a gente se conheceu, tem o quê? Uns 6 anos É, que a por aí. gente começou a trabalhar juntas. Eu sempre trocava com a Marcela. Marcela, tô com uma paciente aqui que tem muita vontade de doce, tá tentando emagrecer. Qual ativo você acha legal? Qual quantidade? Qual tem aí na farmácia? Porque às vezes a gente quer prescrever um ativo que também vocês não trabalham, né? Sim. Então a gente sempre trocou. Marcela me mandava as fórmulas, eu perguntava para ela se estava certo, a prescrição, a dose, tudo certinho. Então é importante essa troca do nutricionista com o farmacêutico também para beneficiar, né? O paciente, Paciente. né? Isso. Paciente. Marcela, agora eu também queria te puxar para um assunto que é campeão no consultório, né? E acompanha a minha maninha e sei que as pessoas procuram bastante ela, que é o emagrecimento. Então, eu queria saber de você quais são as fórmulas, ativos manipulados que têm respaldo científico e que ajudam no processo de emagrecimento de forma saudável. Sim. A farmácia de manipulação, desde que eu me conheço, não só como farmacêutica, mas já trabalho na manipulação desde a adolescência. 19 anos eu já trabalhava em manipulação, né? E depois que eu fui fazer a faculdade. Desde essa época, eu sempre percebi a grande procura das pessoas pelo manipulado para emagrecer, né? E a gente tem vários ativos que são clássicos desde aquela época, desde muito antes disso, com certeza. Mas hoje em dia, o que eu tenho visto é que cada vez mais está havendo um investimento em tecnologia nos ativos para que possa o paciente se beneficiar de amplas formas, né? Uhum. Então, assim, a gente tem os clássicos, mas hoje eu queria trazer os mais atuais, que a gente tem visto que tem o respaldo científico, com testes, com resultados na prática, e que são bem interessantes para a gente trazer aqui. O primeiro que é um dos queridinhos nos manipulados, para quem quer resultado realmente de diminuição de peso e perda de gordura, que é o Morosil. O Morosil, ele vem da laranja Moro, que é uma laranja que ela é vermelha. Por quê? Ela é produzida nos solos vulcânicos na região da Sicília, na Itália. Então, assim, é um solo específico. Mas parece assim, tá, mas por quê? Mas tem um motivo. O que essa laranja faz? O que essa laranja tem que ser vermelha? casca Tem que vermelha. ser... Não, ela é vermelha por dentro. Por o dentro? suco. É o suco, é o extrato seco do suco. Ela é linda. É linda. Mas por que tem que ser nesse solo? Porque nesse solo há uma predominância de antocianinas. E essa substância tem o C3G, que é justamente ele que é o marcador. Dentro do nosso corpo, é um antioxidante. Dentro do nosso corpo, ele vai indicar a queimar mais gordura, Uhum. a não ter muitos adipócitos, são menos adipócitos, né, que vão ser gerados, que vão ser acumulados ali. E o que já está, a gordura que já está, também é queimada e transformada em energia. Olha que coisa maravilhosa. Né? Ajuda também na questão da resistência à insulina. O Morosil faz isso também, que é importantíssimo para quem quer perder peso e está resistente à insulina. É uma coisa muito complicada. Então, você lançar a mão de um ativo que vai te ajudar na questão da resistência à insulina é muito bom também. E além dele ser também antioxidante, vai ajudar na questão da inflamação. Ele é muito, muito completo. Então, o Morosil, eu quis trazer ele como o top 1. Eu gosto muito. E ele é muito consolidado. Eu costumava usar ele para perda de gordura abdominal. Sim. Ele é muito indicado para isso, por ele fazer essa lipólise, né? Ajudar a não ter mais adipócitos ali acumulados. Então, ele é muito interessante. E ele também é muito versátil para manipular. Porque ele pode ser manipulado em chocolate, ele pode ser manipulado em shot, ele pode ser manipulado em cápsula, ele pode ser manipulado de diversas formas. Então, ele é versátil, é eficaz e dá resultado. Esse é um que eu amo. O outro, que é um queridinho também, que eu amo, é o Meat Burn. Também, ele é um ativo atual, assim, de alguns anos para cá. Já está bem consolidado, tem os estudos, respaldo científico. E o que ele faz? Ele faz uma modulação genética na questão da mitocôndria. Ele faz o nosso corpo produzir mais mitocôndrias dentro da gordura. Ou seja, é o corpo gerando mais energia, queimando mais gordura. Então, além de ter o benefício da queima da gordura, você ainda tem o benefício de ter mais energia. Às vezes as mulheres reclamam
que elas chegam num momento em que elas não têm mais ânimo para nada, energia para nada. Até na questão da menopausa, né? Tem essa reclamação também. Mulheres com síndrome do ovário policístico também reclamam bastante, né? De queda de energia. Então, é um ativo que vai ajudar muito. Aumenta muito a energia. Eu amo. É um ativo que ele E aí, emagrecer. sem energia, não tem disposição para emagrecer. Não tem energia. Como é que a gente vai levantar e ir para academia? Não vai. Não dá. Então, o suplemento ele faz isso, ele te dá esse suporte, ele te ajuda, né? Um outro que eu amo também é o Ocralin. O Ocralin, o que ele vai fazer? Ele vai formar um filme, né? E esse filme, ele vai, junto com o alimento que a gente vai ingerir, ele vai levar carboidrato e gordura a não ser completamente absorvido pelo corpo. Ele faz uma adsorção desses carboidratos Legal. e gorduras para ele não ser absorvido na sua totalidade. Uhum. Então, vamos pensar. A gente vai ingerir ali um alimento com, não sei, 300 calorias. Esse alimento não vai ser absorvido nas suas 300 calorias, porque uma parte, o Ocralin vai levar embora. E uma coisa interessante, que diferente dos medicamentos sintéticos, como o Orlistat, que a gente conhece aí bastante, ele não dá aquele efeito da pessoa ter diarreia. Colateral, né? Horrível. Porque quando chegou o Orlistat, todo mundo, não, vamos tomar. Achamos a fórmula milagrosa. Era uma coisa terrível. Depois eles foram melhorando e hoje em dia não tem tanto, mas ainda tem. Só que o Ocralin não tem. Ele vem a partir do quiabo. Legal. Do quiabo. Por isso que é ocra, né? Ocra de quiabo. É o Ocralin. Então, o que ele vai fazer? Ele vai levar uma parte desses carboidratos e gordura ingeridos no alimento embora. E uma estratégia, né, que vocês nutricionistas têm usado bastante, são para aqueles pacientes, mas eu quero uma pizzaria, mas eu tenho aniversário para ir. Então tá, você vai, também não vai deixar de viver, mas vamos tentar diminuir os danos, conter esses danos, né, dessa alimentação que você vai... Tomando uma fórmula. E é interessante, né, pô, o meu nutricionista me dá um jeito de eu conseguir, né, meter um pouquinho o pé na jaca sem ter muitos danos. O Ocralin faz isso. A pessoa ingere 15 minutos antes daquela refeição e pronto, já sabe que aquela totalidade ali não vai ser totalmente absorvida pelo corpo. E é muito legal isso. Perfeito, Marcela. Bacana. Suas informações foram muito qualitativas. E obrigado. Eu gostaria de saber da Glau, enquanto nutricionista, né? Como que você avalia se é o caso de indicar uma prescrição manipulada ou um suplemento, ou se vale focar apenas numa dieta, sabe? Sim. É interessante que as pessoas acham que você vai fazer dieta ou vai tomar um suplemento ou vai tomar até um medicamento. Mas não é ou, é e. Uhum. Tomou o suplemento, tomou o medicamento e fez a dieta. Porque um não anula o outro. Né? Isso, na verdade, é assim, um mito. Eu até chegar para mim paciente e diz assim, Glaucia, decidi, não vou mais tomar remédio para emagrecer, agora eu quero só dieta. Eu falo para elas, opa, não é que você vai tomar o remédio e não vai fazer dieta, ou fazer a dieta e não tomar o remédio. Um não anula o outro. Na verdade, um complementa o outro. E sobre a pergunta que você fez, a decisão que eu tomo, se vai ser dieta com suplementação, com manipulado, primeiro, eu arrumo a casa. Eu sempre falo isso para elas. Porque também não adianta, por exemplo, você entrar com o Ocralin, né, um manipulado que às vezes é até mais caro, né, com um efeito bom, se a paciente não tem a base da alimentação bacana. Com menos ultraprocessado, com mais frutas, com mais fibras, não adianta. Então, primeiro, arrumar a casa, a paciente alinhar a alimentação, para depois entrar com o suplemento. Porque muitas das vezes também o suplemento vai ser absorvido, digerido no intestino. Se esse intestino estiver ruim, não adianta, né? Exatamente. Então, a gente trata o intestino, a gente ensina a paciente a comer e entra com as fórmulas para ajudar, para potencializar. Sim. Né? É dessa forma que eu penso, acredito e faço. Você né? faz uma educação, né, com o seu paciente. Você ensina Preparo também o corpo da mulher Uhum. para receber esses suplementos. Desinflamo. Porque um corpo até mesmo inflamado... pra aceitar, né? Porque não adianta você começar a fazer uma coisa que você não fazia antes. Isso. Uhum. Um corpo inflamado, ele não absorve
os nutrientes da mesma forma que um corpo desinflamado. Então, eu sempre procuro desinflamar a mulher com a alimentação, shot, né, suplementação. E aí a gente vai pensando em encaixar, entendeu? Entendi. Dessa forma. Sim. O suplemento, ele é algo para vir para ajudar, né? Então, acho que até essa mentalidade que se tinha, que está mudando, até com as redes sociais. Tem muitos nutricionistas vindo para as redes sociais para ensinar, para mostrar, a Glaucia mesmo, todo dia que eu abro meu Instagram, ela é uma das primeiras bolinhas que aparecem para mim, sempre informando, sempre explicando, para que as pessoas não queiram ir pelo lado que parece mais fácil, né? O lado, não, vou tomar aqui um medicamento porque eu não quero me submeter a uma dieta, sendo que ela poderia fazer uma dieta e tomar um suplemento que ia ser mais Tudo rápido, junto. mas ia ser saudável. Como a gente tem visto a questão das canetinhas emagrecedoras. A gente tem um ativo lá na farmácia de manipulação que eles chamam Akermat. Uhum. O Akermat, ele é novo, relativamente, também tem alguns anos, e ele é um ativo altamente tecnológico, né? Ele é um suplemento, ele é feito de planta, mas ele é tecnológico. O que ele vai fazer? Ele vai agir no intestino, aumentando a quantidade de uma bactéria chamada Akkermansia. Essa bactéria, quanto mais essa bactéria tiver no intestino, que é uma bactéria muito boa, ela libera substâncias que dão uma sinalização, um aumento da produção de GLP-1, que é o mesmo sinalizador do cérebro das canetinhas, né? Então, é uma opção natural para a pessoa que não quer fazer o uso dessas canetinhas e para quem não precisa, ou para quem não pode também fazer uso dessas canetinhas. Então, você consegue ter essa sinalização, o cérebro começa a entender que você não está com fome, que você não precisa comer uma quantidade enorme de comida para estar saciado. O cérebro vai entendendo isso e de uma via natural. E ainda vai ajudar a regular a questão da microbiota intestinal. Então, assim, olha só que opção interessante que o nutricionista consegue trazer para o paciente. Ele vai trazer a alimentação adequada, vai introduzir um suplemento maravilhoso desse e a pessoa vai estar com a vida saudável, né? Sem os efeitos colaterais que os medicamentos, por ser uma via que de repente chama mais atenção, por parecer mais rápido, mas e aí? A que custo? Qual a consequência de você escolher algo que parece mais rápido, é mais rápido, porém, depois você vai ter que consertar aquilo que não ficou legal. Sim. Até em paralelo ao uso das canetinhas, né? Eu não sou contra o uso de medicamento para emagrecimento. Em paralelo tem que entrar a dieta, até para minimizar os efeitos colaterais. Sim. E a suplementação. O que eu faço? Algumas canetinhas causam um intestino mais preso. Né? Uma constipação. A gente tem que entrar com módulo de fibra. O paciente já não consegue comer a comida, mais a fibra, que deixa ali um sintoma mais de náusea, enjoo. O que eu faço? Suplementação manipulada de fibra, módulo de fibra. Sim. Então, uma coisa vai se encaixando com a outra para ter benefício. Exatamente. Não tem jeito, né? Verdade. Agora, uma curiosidade, Marcela. Você falou pra gente que começou a trabalhar com manipulação antes de se formar Sim. como farmacêutica. Como é que é? Não como farmacêutica. Há 13 anos, né? Não, daí tem 25 anos. Quanto tempo? 25 anos. Eu comecei no laboratório, né? Era adolescente, fui trabalhar no laboratório, fui ensinada, né, a como pesar uma fórmula. Já vinha a ficha de pesagem, com prescrição, tudo certinho. Então, dentro da manipulação, são muitas pessoas trabalhando, é uma série de processos. Então, eu comecei ali. Você era estagiária, então? Não, eu fui... Foi seu primeiro trabalho? Não foi meu primeiro emprego. Daí, antes disso, eu já trabalhava no McDonald's. Olha só. Adolescente, né? Do McDonald's para farmácia de manipulação. Na minha época, McDonald's para adolescente era o auge, assim. Vou trabalhar no McDonald's. Tinha isso. E eu fui, e aí quando eu entrei lá, eu entendi o que era trabalhar, né? Mas se apaixonou, né? Foi uma fase muito boa, muito boa. E aí depois eu saí de lá e fui trabalhar, fui colocar currículo para trabalhar.
em algum outro lugar. E coloquei na farmácia. Não sabia o que era uma farmácia de manipulação. Caramba. Nem entendia. Eu fui, de repente tem um trabalho aqui na recepção, né? Com 19 anos. E aí eu consegui esse emprego e surgiu uma vaga no laboratório no dia que eu entrei na farmácia. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Não sei fazer isso, mas me ensinaram. E dali fui. Fui aprendendo uma coisa, fui aprendendo outra, aprendendo. Até que eu me apaixonei e falei, eu vou fazer faculdade de farmácia. Então, daí Nunca que passou pela veio minha o seu cabeça. desejo de fazer farmácia. Daí. Que legal. E Dessa experiência, né? Sim. 90%, eu acho, dos farmacêuticos magistrais, eles começam assim. Vão trabalhar na farmácia de manipulação, se apaixona pelo mundo, porque é um mundo, é muito legal, e aí vai fazer faculdade. Aí foi assim comigo. Eu fui fazer faculdade, fiz, me formei, fui promovida depois de formada, né? Que você só pode exercer a profissão de farmacêutico Depois se de você for formado. formado. Fui. Aí tô até hoje. Até Aí nisso hoje. eu fui me especializando, fui aprendendo outras coisas. A farmácia de manipulação também foi crescendo muito, né? Esse segmento foi crescendo, foi se especializando, foi entrando mais tecnologia. A gente vai acompanhando, vai crescendo junto. Então foi isso. E já tô aí há 25 anos. E aí você passou por essa etapa da pesagem. Falei que tinha 19, falei, agora todo mundo sabe a minha idade. Muito tempo, muita experiência. É. Mas aí você começou com essa função da pesagem lá dentro, porque são muitas etapas que a Muitas gente nem etapas. tem noção. Até colocar, por exemplo, o pozinho dentro da cápsula, ou fazer Tem um xarope, técnica. ou fazer um pirulito, tem muitas etapas. Você Muitas consegue etapas. contar pra gente mais ou menos? Consigo. Bom, a receita ela entra na farmácia de manipulação, ela vai passar pelo setor de orçamento. Naquele setor de orçamento, o paciente vai receber o valor, né? Ali aprovando, aquela fórmula vai para a inclusão. Ela é incluída no sistema. Tem um sistema, nesse sistema, tudo gira em torno desse sistema. Quando esse sistema para, a farmácia para. Porque está tudo ali. Uhum. O sistema é alimentado com os estoques, alimentado com as características de cada insumo, com o lote dos insumos. E uma coisa muito importante da manipulação é que tudo tem que ser rastreável. Todos os medicamentos, eles têm os lotes, né? Então, aquele lote sai na ficha de pesagem. Então, se amanhã ou depois precisar verificar, o lote que está na ficha de pesagem é exatamente o lote que foi realmente manipulado. Então, vai ser incluso nesse sistema, para poder pegar todas essas informações do sistema. E esse sistema é online? Esse sistema, ele é online, assim, dentro da farmácia, né? Nas farmácias que eu trabalhei, eu sempre usei o Fórmula Certa. Não na época que eu comecei, que não existia. Meu Deus, eu sou antes do Fórmula Certa. Mas o Fórmula Certa, ele é um sistema que ele é muito legal, muito completo. E a maioria das farmácias usam esse sistema. Uhum. Então, esse sistema ele fica online dentro da farmácia, né? Entre todos os computadores, todo mundo tem acesso. Se alguém altera alguma coisa aqui, já aparece para o outro ali, é online. E aí, depois que ele é incluso, é gerada a ficha de pesagem, né? É gerada a ficha de pesagem, é gerado o rótulo, é gerado um outro documento que auxilia, que acompanha a venda, para mostrar quantas fórmulas o paciente fez, incluiu, quanto que custou aquele medicamento, algumas informações importantes ali em relação ao paciente. Depois, essa ficha de pesagem passa pela conferência do farmacêutico, antes de ser destinado para o laboratório que ela vai. Para quê? Para o farmacêutico ver se tem algum erro. Tem que conferir. Né? Se há algum erro na inclusão, se há algum erro de compatibilidade, que acontece também. Então, ele tem que analisar detalhe, se a dose está dentro da aceitável, tudo certinho. Às vezes acontece uma prescrição, ter um medicamento em jujuba ou em supositório, alguma coisa assim, em tablete, que tem que ir em aquecimento, que esse ativo é um ativo que é termossensível. Não pode passar por aquecimento. Então, todos esses detalhes, o farmacêutico precisa verificar na hora da conferência. Porque se ele detecta algo assim, se for algum erro interno, ele já vai consertar ali para passar certo. Se for alguma coisa que ele precise falar com o prescritor, ele vai ligar para o prescritor.
tudo direitinho para poder já ir legal. para o laboratório a ficha perfeita, da forma que ela vai ser manipulada. Pronto, foi feita a conferência, tá tudo certo. A ficha de pesagem vai para dentro do laboratório. E aí tem 1000 etapas. Tem a etapa da pesagem, ela pode seguir tanto para o laboratório de... Tem vários laboratórios. Ela pode seguir para o laboratório de sólidos, se for um sólido. Ela pode seguir para o laboratório de líquidos e semissólidos, se for um líquido ou um semissólido. O que é um semissólido? Um creme, um gel. E aí vai para o laboratório destinado. Aí tem a pesagem, por exemplo, no laboratório de sólidos. Eu vou resumir, senão esse podcast vai ter 3 horas. Não, todo mundo... São muitos processos. Muitos processos. Vamos lá, laboratório de sólidos. Aí vai passar pela pesagem, né? Tem os técnicos lá que eles sabem todas as técnicas de se pesar um medicamento. Ele vai obedecer exatamente o que está ali na ficha de pesagem em relação a quantidades, né? Que ele vai usar em gramas de cada ativo. Ele vai pesar direitinho todos os ativos, vai acrescentar um excipiente se for necessário, né? Que é para poder fazer a complementação daquela cápsula. Esse excipiente ele não tem atividade terapêutica nenhuma, é só mesmo para ficar uniforme e ele conseguir entrar naquela cápsula e todas as cápsulas terem o mesmo peso. Da pesagem ele é homogeneizado, porque não pode, ele tem que passar perfeito. Não pode ter um medicamento com um ativo um pouco mais ali, com o outro ativo um pouco mais... Tem que estar uniforme. Então, ele é homogeneizado. Da homogeneização, vai para a encapsulação. Aí tem mais pessoas ali. Cada lugar tem várias pessoas em cada setor. Vai para a encapsulação. O encapsulador, ele vai colocar aquele pó que o pesador entregou para ele já perfeito, já mostrando, ó, 60 cápsulas desse tamanho, essa cor. Chega lá, ele vai colocar exatamente ali, dentro das cápsulas, de forma uniforme, vai fechar essas cápsulas, travar essas cápsulas, limpar, é feita uma limpeza das cápsulas, pronto. Dali, vai para um outro setor, que é chamado de controle de qualidade, dentro do próprio laboratório, que a gente apelida de peso médio, mas é um controle de qualidade das cápsulas. Nesse setor, esse técnico que está ali, ele vai ver se as cápsulas estão no peso correto. Se elas estão no peso correto e se todas... É feita uma amostragem, né? Mas nessa amostragem, todas as cápsulas estão com o peso que tem que ser, que já vem indicado pelo pesador. Sim, né? são muitas etapas. Muitas etapas. Se tiver certo, né, tem um aparelho que faz a medição, a porcentagem, se está variando muito, se está dentro do limite aceitável. É um monte de coisa que tem que fazer. É por isso que eu não confio em qualquer farmácia de manipulação. Exatamente. A gente já indica, né, para as pacientes, ó, vê nessa ou nessa, né? A gente não pode, claro, obrigar ninguém a comprar em uma determinada farmácia. Mas quando a gente confia, a gente já sabe que vocês passaram por todas essas Sim. etapas, todo esse rigor, que o manipulado já vem seguro. Porque é o que você falou. Uma falha pode afetar o efeito. Perfeito. Por isso que, às vezes, também tem pacientes, por exemplo, usando um Ocralin. Pô, não tô vendo resultado nenhum. Troca de farmácia. Manipula em outro lugar. Né? Porque, às vezes, é falha da farmácia, do farmacêutico. Porque são Ou uma muitas ausência de um coisas. farmacêutico. Exatamente. E dali, desse peso médio, às vezes não passa. Às vezes a pessoa que encapsulou, não sei, de repente na hora de bater um tabuleiro que a gente fala, né, que é para poder o pó assentar e conseguir colocar o restante, bateu mais de um lado do que do outro, até isso interfere. E aí interfere. Aí chega lá no peso médio, não tá dentro, não passou, aí aparece lá, não conforme. Aí tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Caramba, Marcela, é bom você explicar isso, porque eu mesmo já pedi para manipular alguns remédios e fiquei assustado com o tempo, né? Porque a gente fala, caramba, não dá para pegar amanhã, coloco hoje, pego amanhã. É verdade. E então a gente acaba valorizando Exatamente, todo o trabalho. Porque é um trabalho muito, muito grande, né? Não dá para a pessoa chegar lá, eu quero daqui a 40 2 minutos. horas, não tem como. Né? Porque é um processo, né, que leva para fazer. Às vezes até dá, se for um medicamento urgente, porque já aconteceu isso. Da pessoa precisar do medicamento para 1 hora, aqui que se teve que fazer? Parar todo o que estava acontecendo na farmácia, para todo mundo, cada um que faz parte daquele processo, se dedicar àquele paciente.
Aí dá, porque aí deixa-se tudo que está fazendo, os outros vão ter que esperar um pouco, porque é alguma situação de urgência, e aí todo mundo vai dedicado ali, vai passando, aí dá. Mas numa situação normal, do dia a dia, de tantas fórmulas para se fazer, que tem que ter uma organização, não dá. Do peso médio, calma que eu vou chegar no final, pelo menos dessa fórmula que a gente está falando aqui. Do peso médio, ela vai para empotar, né? Vai encontrar o potinho adequado para ela. No direitinho ela vai ser contada, aquela quantidade. Tem os aparelhos para contar a quantidade de cápsulas. Tem que estar adequado com a ficha que vem dizendo quantas cápsulas tem que ser. Pronto. Colocou ali no potinho, do potinho vai para conferência. Conferência que vai fazer aquela outra conferência ali daquele medicamento e vai rotular o medicamento. Esse rótulo também tem que ser conferido, ele tem que estar certinho com o que realmente aquele medicamento é. Né? E não vou nem falar as fases da conferência, porque dentro da conferência também tem muitas fases, vamos pular. Meu Deus. E aí dali vai para a expedição, que é feita mais uma conferência na expedição para o paciente poder buscar esse medicamento. Então, eu resumi em uma fase, tem outras coisas que acontecem. Tem a fase do almoxarifado, do controle de qualidade da matéria-prima, do recebimento da matéria-prima, da parte dos líquidos e semissólidos, porque eu falei só da parte dos sólidos. Então, que também no líquido semissólido faz pirulito, faz bombom, faz Minha jujuba. Dúvida também é sobre o pirulito, eu tenho dúvida. Faz porque também. Tem muitas pessoas que têm compulsão por doce, Sim. né? E o pirulito ajuda bastante nesse processo. Ajuda. Né? Porque a compulsão está muito ligada ali à ansiedade. E eu queria saber de você quais são as fórmulas que podem ajudar o controle desse desejo exagerado, né? Por doces. Sim. Além do pirulito, claro, né? No pirulito, a gente coloca os ativos para quem tem desejo por doce, né? Os ativos que a gente vai colocar no pirulito tem que ter tem que pensar, né, se aquele ativo ele pode ser incorporado ali, porque existem N fatores. Existe o fator que eu falei do aquecimento, o pirulito ele também vai para aquecimento, né? A gente costuma utilizar insumos que não tem açúcar. Né? O pirulito não é feito com açúcar na farmácia de manipulação. Normalmente ele é feito com algo que não com adoçante, né, que não leve açúcar. Eu até esqueci o nome do que é muito utilizado. Até o final eu lembro. Então, a gente faz com aquele insumo, né? E vai para aquecimento. E aí a gente coloca um ativo que seja compatível com essa base, né? Então, para compulsão por doce, a gente utiliza muito o picolinato de cromo. Famoso. É muito utilizado e ele pode ser colocado em pirulito, né? Ajuda com a questão da glicemia, né? O picolinato de cromo. Tem o hidroxitriptofano, que também fica muito bom no pirulito. Ele não tem gosto ruim, que é outra coisa também que é importante, que não adianta você fazer um pirulito com ativo que tem um gosto forte, que você vai tentar mascarar aquele gosto e ele vai continuar ali e o paciente vai querer chupar um pirulito que é ruim. A adesão ao tratamento ao tratamento vai ser prejudicada. Então, a gente usa o hidroxitriptofano, que ele não interfere no sabor do pirulito e é um ativo muito bom para a questão do aumento da serotonina, da sensação de bem-estar, do equilíbrio do humor. Então, isso também ajuda na compulsão alimentar. Né? Então, o pirulito, ele é uma ótima escolha, né? Para quem tem essa ansiedade. Imagina, tenho que tomar meu manipulado, vou chupar um pirulitinho. Opa, chegou a hora do meu pirulito. Vou comer um bombom. Isso também é um lado bom da manipulação, que você não fica limitado a comprimido e cápsula. Sim. Xarope, shot, o pirulito, o bombom. Não deixa seus hábitos de lado, né? Verdade, exatamente. Isso aí. Ó, agora estamos caminhando para o final, vamos falar rapidinho sobre lipedema e TPM, tá? Lipedema explodiu, foi aquele boom. Tem muitas mulheres descobrindo o lipedema. E por ser uma doença que causa dor nas pernas, inchaço, quais fórmulas você acha que podem ajudar essa mulher com esses sintomas do lipedema? Você acredita que pode ajudar? Olha, em relação aos clássicos, né? Até uma castanha da Índia, uma diosmina com hesperidina, que vão ajudar na circulação. Quem tem lipedema precisa melhorar a circulação, né? Então,
tem um ativo que eu amo, que eu gosto muito, que ele é bem completo, que ele ajuda a questão do edema, ajuda muito. Né? Ele faz uma drenagem, que é o Drenal C. Que ele é um ativo também com tecnologia relativamente novo, que ele faz essa drenagem, então melhora muito aquela sensação do cansaço das pernas, perna pesada. Final do dia, então, elas ficam muito Sim, inchadas. muito inchadas. A calça marca, elas chegam no consultório à noite, a calça toda marcadinha na perna, né? Isso é muito incômodo. Isso é muito ruim. Então, o Drenal C. E o Drenal C a gente costuma, às vezes, fazer em pirulito também. Legal. Então, é bem legal. Porque assim, a gente não tem como separar, né? A mulher que tem lipedema, ela quer emagrecer, ela tem compulsão por doces, ela tem TPM, ela tem menopausa, então não tem como separar. Sim. Então, às vezes, vai repetir também uma fórmula ali da menopausa, Que vai ajudar beneficiar. uma outra questão também. Verdade. TPM, né? A TPM, eu queria falar sobre ela, assim, de repente, em outro episódio, até com mais calma. Por quê? Existe aquela TPM normal, mas existe o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, onde a mulher tem muitos sintomas físicos e emocionais. Eu falo porque eu tenho o transtorno e sempre tive, né? Desde novinha, né? A menstruação para mim sempre foi um problema muito grave de ficar assim, encolhida, né, na cama, desmaiar, passar mal. E eu nunca soube o que eu tinha. Né, ia na ginecologista, ela falava que é normal da menstruação, só que não é, eu tenho o transtorno da TPM, e ali entre 10 e 14 dias antes de menstruar, o mundo acaba. É um inchaço fora do comum, o intestino muda, fica mais solto, muita dor de cabeça, tipo uma enxaqueca, né, são muitos sintomas. Oscilação de humor. Sim. Pensamentos, assim, depressivos. E, desde que eu comecei a tratar, que eu descobri, tem dois anos, eu acho, comecei a tratar com a minha endocrinologista, assim, eu tive uma melhora tremenda, né? Tratamento hormonal. Em paralelo a isso, eu também tenho endometriose e miomas, então é tudo ali que necessita de tratamento, né? Acompanhamento. E aí, Marcela, o que você acha que as mulheres podem tomar para melhorar essa TPM? Né, ou transtorno disfórico pré-menstrual. Eu costumo usar com as pacientes óleo de prímula e borragem. Sim. É bom. É bom. É muito bom. E esse transtorno é meio que algo incapacitante, né? Para a mulher. É algo que realmente atrapalha muito. Muita coisa. Muito, né? Não é uma menstruação normal. Não é. Só quem tem sabe. Sim. Bom, o ativo que eu mais gosto, né, para esse tipo de caso é o Agnus Castus. Vitex Agnus Castus. E o que ele faz? Ele traz uma regulação do eixo hormonal, principalmente da progesterona. Então, aquela mulher, a questão da irritabilidade, porque a progesterona ela traz aquela calma, aquele quentinho, né? E quando a mulher está com os níveis normais. Então, vai trazer isso, vai diminuir muito a irritabilidade. E melhora muito também a questão da cólica. Sim, da cólica menstrual. Cólicas também. Que é um ativo milenar. É uma planta que já é utilizada há muitos anos e continua até hoje, porque os efeitos são comprovados. Então, o meu preferido é o Agnus Castus, nesse caso. Perfeito. Marcela, agora, para encerrar, eu gostaria de... Vamos colocar assim, dicas finais. Sim. Qual mito sobre fórmulas manipuladas você mais escuta e gostaria de desmistificar aqui hoje? Sim. Eu acho que é até isso que a gente já falou aqui, né? A gente ainda ouve, hoje em dia menos, mas ouve muito, mesmo que menos, mas ainda muito, na minha opinião, que o manipulado, ele não é seguro. Né? Não confio em medicamento manipulado, né? E a gente já falou aqui, olha quantas fases, quantas etapas são necessárias para o medicamento manipulado chegar na mão do paciente de forma segura, né? E nós também somos muito... existem muitos setores, muitos órgãos que fiscalizam a farmácia de manipulação e o rigor é o mesmo da indústria. Existe muito rigor. Então, é um trabalho sério. É um trabalho sério. É um trabalho muito sério. Então, para mim, esse é o principal mito que ainda existe em relação à farmácia de manipulação. A manipulação, ela é muito séria. Né? Então, assim, uma dica minha
para os pacientes, para quem quer saber se é realmente seguro ou não, vá até a farmácia. Peça para falar com o farmacêutico. Peça para conhecer, entender como funciona. E ali você vai ter a segurança, né, que existe uma pessoa, um profissional dedicado, um profissional competente, um profissional responsável que vai estar ali cuidando para que tudo ocorra bem com o seu medicamento e você receba um medicamento de qualidade que vai fazer o efeito que você precisa. Tá vendo, gente? Por tudo. E eu escolhi como pergunta final, né, algo que eu ouço muito das pacientes. Agora tá muito na moda goma, Sim. creatina em goma, glutamina em goma, gummy hair, as vitaminas para cabelo. E elas perguntam o seguinte, mas Gláucia, será que essas gomas, essas gummies funcionam da mesma forma que uma creatina em pó, uma glutamina em pó, uma vitamina em cápsula, por exemplo? O que você acha? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, a minha opinião é que a gente tem que analisar, né? Porque nem todo ativo ele pode ser incorporado em goma, né? Então, assim, a questão não é a base, a questão é o ativo. Por exemplo, creatina, você acha que pode ser manipulada em goma? Pode. Só que a creatina, ela tem um limite, né? Por exemplo, eu já tentei fazer creatina na farmácia acima de 3 gramas e não ficou bom. Entendi. Não ficou. Porque fica aquele resíduo da creatina que já é um pó. No finalzinho, né? Fica tipo uma areia, uma né? areia. Se a pessoa não se incomodar com isso, tem gente que joga o pó dentro da boca. Mas assim, cientificamente, você acredita que pode manipular a creatina em goma? Pode. A glutamina, você acredita também? Pode também. Tem algum ativo que você acha que se manipular em goma estraga? Não vai ter a mesma absorção, atrapalha? Que eu lembro aqui agora, pra ver agora na minha memória, não lembro de nenhum agora, assim. Porque a onda agora vai ser manipular tudo em goma. Melatonina em goma. Melatonina em goma. Dá. Então, só legal. que assim, a melatonina, ela tem as suas características, né? Hoje em dia, a melatonina, ela está sendo prescrita de forma dupla, né? Em duo. Não sei se você já ouviu falar em cápsulas de liberação dupla. Que é uma parte, ela vai ser liberada rapidamente, aí tranquilo, essa parte ser na goma, não tem problema nenhum. Mas existe uma parte que os prescritores estão utilizando e tem dado muito efeito, que é uma parte que ela é de liberação prolongada. Que ela vai sendo liberada gradativamente, isso tem ajudado muito em casos onde as pessoas têm realmente uma dificuldade muito grande de ter um sono de qualidade. Então, nesse caso, já não daria para liberação prolongada, porque não tem como pôr essa tecnologia numa goma. Entendi. Aí já precisa de um recipiente específico, de uma cápsula específica para ter essa liberação prolongada. Então, nesse caso aí já não daria para ser manipulado em goma. Então, é caso a caso. O caso do prescritor junto com o farmacêutico, conversar. Já acontece muito isso comigo. Eu receber a mensagem do prescritor, Marcelo, dá para fazer isso aqui dessa forma? O que você acha? Aí eu vou olhar, bom, essa forma aqui não dá. Por quê? Por conta disso, disso e disso. Então, essa relação entre o prescritor e o farmacêutico é muito importante para o resultado do paciente. Sim. Então é isso, galera. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, Pedro e Marcela. Foi um bate-papo muito bacana, enriquecedor, tá? Galera que está assistindo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal do Glaucast aqui no YouTube. A gente vai deixar nossas redes sociais, né? Marcela, qual é o teu Instagram pra galera seguir, conhecer? Sim, eu criei um Instagram agora, né? Resolvi, depois de muito tempo, vir pra frente das câmeras, criar um Instagram profissional. E aí eu comecei esses dias, doutora Marcela, com 2 L's, Davin. Depois você vai colocar lá, né? Doutora Marcela Davin. Show. Esse é o meu Instagram. O meu pessoal, né, de trabalho, @GláuciaBastosNutri. E eu e Pedro, a gente também tá cuidando do @Glaucast. Exato. Que é Instagram do nosso podcast. Instagram que do você podcast. pode também acessar pelo YouTube. Principalmente pelo YouTube, que é onde você tá assistindo, acredito que no momento. E no Spotify. No Spotify.
Você isso aí, pode que aí você vai nos ouvindo. ouvir enquanto trabalha, enquanto cozinha, Enquanto faz academia. estuda. E aí já vai agregando conhecimento e também acompanhando os takes que a gente vai soltar no nosso perfil do Instagram. É isso aí, gente. Obrigada, foi E excelente. também não agradeço. posso deixar de falar sobre o meu Instagram, né? É, @PDRBastos_. Vocês podem me seguir lá. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo.